nosso projeto? Gente, é com muita alegria, com uma alegria imensa, que a gente está vindo aqui compartilhar com vocês o nascimento de um super projeto que nasceu no meu coração e no coração da Ingrid, o nosso podcast Papo de Mãe para Mãe. Então, esse é o episódio 1 do nosso podcast e a gente vai falar um pouquinho sobre nós, sobre como nasceu esse projeto e sobre tudo que vai rolar por aqui. Fale um pouquinho sobre você, Ingrid. Vamos lá, gente. Estou muito feliz da gente ter conseguido chegar até aqui. E assim, muito rápido, né? Muito Nossa rápido. Senhora, a Fê deu a proposta, falei, vamos, e a ideia era começar, tipo, mês que vem e... A gente quis aproveitar aí o gancho de que maio, mês das mães, eu falei, Ingrid, não, a gente não pode adiar isso. Vamos com a cara e a coragem e estamos aqui. Então, quero dizer para vocês que todas as terça-feiras, às 21 horas, Por estaremos, enquanto, por 21 enquanto, por 21 horas enquanto. por enquanto. Mas se você não pode às 21, vai ficar gravado, você vai poder ouvir no Spotify, a gente vai postar no nosso Instagram, vai ter o canal no YouTube. Então, fiquem sossegadas quanto ao horário. E vamos se apresentar, conta um Vamos, pouquinho bora. sobre você, quem é a Ingrid, o que faz a Ingrid. Nossa, a Ingrid virou o mundo já na área da saúde, enfim. Tenho 29 anos, sou mãe da Cecília, de 2 anos, acabou de fazer 2 anos, aquela fase maravilhosa, gente, que a criança se joga no chão, é incrível. Eu tô um ano na frente, pior, é brincadeira. Ai, que legal! Mas eu pergunto pra todo mundo, e aí? Melhora? Uma vez eu comentei num post do Instagram, aí a pessoa, aí, assim, tem uns 80 comentários embaixo. Não, olha, minha filha tem 10 anos e piorou. Piora. Ah, que ótimo! Alegrar a mãe ninguém alegra, mas tudo É bem. isso. Então, sou enfermeira obstetra por formação e consegui alavancar aí a parte da enfermagem de 10 anos atrás. Então, eu comecei na parte da enfermagem desde 2012, que foi quando eu fiz meus primeiros estágios. E desde então, trabalhei na área da enfermagem até que eu cheguei até aqui na área da doulagem, né? Pra quem não sabe, somos as duas doulas, uma backup da outra. É. E a gente se conheceu nesse mundo. E depois que eu engravidei da Cecília, que eu jurava que eu ia engravidar com 30 anos, mas assim, a maternidade bateu na porta e falou: agora é a hora, e foi antes dos 30, foi lá pros 25. Então, aí desde que eu engravidei da Cecília, me abriu. Eu sempre gostei muito dos partos, mas trabalhava em UTI neonatal como enfermeira, trabalhei em diversos lugares aí na área da saúde. E depois que eu engravidei da Cecília, que eu tive o parto da Cecília, eu falei, putz, não quero mais a área da enfermagem, vou seguir na área da doulagem, porque foi o que me abriu os olhos e o que me brilhou os olhos, e desde então estou lá. Quando eu engravidei da Cecília, trabalhava CLT numa clínica X, e a clínica em que eu trabalhava não se adaptou à realidade da minha gestação. E aí, na minha licença maternidade, eu fui mandada embora por chamada de vídeo. E aí, desde então, a Que gente. beleza. Aí eu falei, ó, quer saber? Vai dar certo, ou dá certo, ou não tem outra opção. É isso aí. É com a E cara e com a aí, coragem. exato, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? E eu não queria voltar pro CLT, eu falei, então vou tacar e é isso aí. E desde então estou nisso. Então, hoje em dia me chamam muito de louca, né? O fato de. Porque assim, sou auxiliar de enfermagem técnica, enfermeira e enfermeira graduada em obstetrícia. Então, as pessoas falam: caramba, no total aí eu estudei 10 anos para Sim. a área da enfermagem. E, Então, gente, vale ressaltar que a Ingrid, ela não é enfidoula. de Ela jeito é nenhum, pelo doula. amor. Isso. Mesmo que eu seja enfermeira obstetra, eu não atuo mais como uma É enfermagem isso. obstétrica. Eu atuo como doula, porque é o que eu amo. A bagagem da doula que traz para as gestantes é algo surreal. Então, eu não atuo como enfermeira. E isso eu deixo muito claro sempre no meu Instagram também. Porque uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada um no seu quadrado. Por mais que eu tenha a formação, eu não atuo, não vendo meu serviço como isso, de forma nenhuma. Porque a doulagem é aquela coisa incrível, né? Que você acompanha a paciente sem equipe nenhuma. A paciente te escolhe, então ela gosta de você, ela está com você pelo perfil que ela se adaptou a você, que ela gostou, né? E a enfermeira não, normalmente a enfermeira vai com a equipe. Então, um dos motivos de eu não atuar como enfermeira é isso. Eu quero que a paciente escolha a minha pessoa como profissional que ela tenha
como fala? Se identificado mesmo, né? Identificado, sim. Então, assim, um básico de mim é isso. E pra quem quiser te achar nas redes sociais, qual que é o teu Instagram? Meu Insta tá como doula.ingridlosso com 2 S. Gente, não erra meu sobrenome, porque eu já ouvi tanta Ingrid, como é que é? Na escola, Ingrid Nosso Leite, porque o meu sobrenome era Leite, Sim. Ingrid Losso Leite. Depois eu casei e tirei, gente, porque ninguém merece, né? Ninguém merece. Mas é Losso, 2 S, não é cedilha, não é um S, é L-O-S-S-O. Muito bom. E você, Fê? Fala um Então pouquinho tá, de vou falar um você. pouco sobre mim, né? Na verdade, a minha história é bem diferente da Ingrid também. Me formei, sou profissional da área da saúde, sou dentista de formação, não atuo mais na odontologia. E a maternidade fez eu me apaixonar pelo mundo da doulagem, né? Então, vamos voltar um pouco. Eu sou a Fernanda, sou cirurgia dentista, hoje atuo como doula. Sou casada e mamãe do Luca. O Luca tem aí 3 anos, já tá um mocinho, né? A gente brinca que bebê é só até 3 anos, então eu tô perdendo meu bebezinho. Não sei você, mas a minha vai ser bebê até Pra os sempre, 15. pra sempre. Mas vou contar um pouco até como nasceu o desejo de acontecer esse podcast no meu coração, no coração da Ingrid também. Eu engravidei, foi uma gestação super saudável até 20 semanas. E aí enfrentei alguns desafios, para quem já me segue no Instagram sabe, aí a minha trajetória com a prematuridade, né? E desde então a minha vida virou de ponta cabeça. Então assim, o Luca nasceu de 29 semanas, isso é papo para um episódio só A para gente falar precisa sobre reservar isso. prematuridade. O Luca nasceu prematuro extremo, ficamos extremíssimo, né? Na verdade, ficamos aí 74 dias na UTI. Foi uma longa jornada. E fiquei na UTI. Quando eu trouxe o Luca para casa, já não fazia mais sentido para mim a parte de odontologia. Então, assim, eu era uma profissional autônoma, trabalhava, mas aquilo não fazia mais os meus olhos brilharem. Então, fiquei um tempo em casa, porque querendo ou não, um bebê prematuro, ele exige mais cuidados, né? Ele é um bebê que exige mais cuidados. Fiquei um tempo em casa e eu tive doula no meu parto. Só que o que acontece? Eu engravidei em 2021. O Luca nasceu em outubro de 2021, era o extremo da pandemia. Então, assim, pra doula entrar no hospital, gente, vocês não estão entendendo como que era. Ela entrou? Ela entrou com, assim, muito pedido de por favor. Eu tive uma médica também incrível, a doutora Mari Lemos, um beijo pra ela. E ela facilitou muito isso. Não vou falar como foi meu parto agora, mas enfim. E eu ter uma doula fez eu me apaixonar pela profissão. Porque, assim, a prematuridade é pouco falada. A humanização real é pouco falada. Ela é muito publicada, mas muito pouco falada. Muito pouco explicada na teoria da coisa mesmo. Então, às vezes a gente pensa, mas o parto humanizado é a luzinha no teto, uma banheira quentinha. Não, não é. Então, por eu ter tido uma doula que foi tão companheira, eu me apaixonei na profissão. Então, eu estudei, fui fazer o curso, comecei a atuar. E o que é legal a gente compartilhar aqui é que eu e a Ingrid, a gente se conheceu, assim, de uma forma surreal, né? Não, inesperadíssima. Inesperadíssima. Então, a doulagem me trouxe muitas coisas boas, né? Me trouxe aí uma super amiga, a Ingrid, agora minha parceira aí nesse grande podcast. E essa sou eu. Hoje atuo como doula, atendo em diversas maternidades. Mas o que eu queria dizer para vocês, um ponto bem importante, né, Ingrid? O foco desse podcast não é sobre a doulagem, não é só sobre parto. É para você que é mãe, para você que tá tentando engravidar, para você que tá passando a fase dos terríveis 2 anos, para você que tá precisando ouvir alguma profissional falar sobre amamentação, sobre a criação dos seus filhos, sobre birra, sobre alimentação, sobre obesidade, sobre tudo. Então, você que é mãe, a gente criou isso com muito carinho para vocês, para falar a realidade de uma mãe. Nós somos mães, não temos babás. Nossa rede de apoio à Nossa rede de escola. apoio à escola, pai, mãe, marido. Meu marido, né, inclusive tá com meu filho agora. Então, esse podcast foi criado justamente pra gente falar de mãe para mãe. Tanto que é podcast Papo de Mãe para Mãe. E a gente vai compartilhar aí um pouco sobre tudo com vocês. A gente quer a ajuda de vocês, né? Para que tema abordar, o que vocês querem ouvir, quem vocês querem ver no podcast. Fala um pouco, Ingrid, que a gente vai ter convidados por aqui. Vamos ter muitos convidados, se Deus quiser, e para trazer informação. Então, assim, a gente vai falar também sobre parto, mas o negócio não é esse. Em parto, a gente fala lá no Instagram. A gente vai falar aqui sobre
a maternidade realmente. Então, para ajudar outras mães, porque eu tive desafios que a Fê teve, e ela teve desafios que eu não tive. Então, é realmente essa troca, porque eu sinto muita falta disso. Sim. Não sei você, mas hoje em dia é tudo. Ai, nossa, que lindo. Ai, a maternidade é maravilhosa e não pode reclamar de nada. É perfeito e não pode falar nada. Se você ficou triste, se você tá cansada, você não pode falar que você tá cansada. Você tá sempre sorrindo ali, na maior alegria. E não é bem assim, né? A maternidade em si, ela demanda, é exaustivo. E falta a gente falar sobre isso. Então, Sobre a maternidade real, né? Sobre mães maternidade reais, real. mãe CLT, mãe autônoma, mãe Isso. que sai para trabalhar 7 horas, mães que deixam seus filhos na creche o dia inteiro. Então, eu acho que essa Até essa as que ficam realidade, em casa, né? exato, as Porque- donas de casa, essa realidade materna tá muito distante no Tá. Instagram. Então, assim, às vezes a gente quer nos comparar com pessoas do Instagram muito distantes da nossa realidade. Sim. E isso detona de uma forma absurda até os nossos sentimentos como mãe, a nossa né? autoestima, né? Tudo. Então, assim, o intuito desse podcast é, primeiro, não se comparem com mães que não têm a mesma realidade que você. Eu digo isso por mim, tá? Então, é um papo de mãe para mãe mesmo, dentro da nossa realidade. Eu passo vários perrengues como mãe, igual. E tudo isso é muito pouco falado, igual eu falei pra vocês. Eu fui mãe de um prematuro, enfrentei vários dias da UTI. Vocês acham que tem na internet? 74 dias da UTI. O que é a prematuridade? Como que você fica 74 dias na UTI? Como que você amamenta um bebê na UTI? Como que você vem embora de uma maternidade e deixa Com um o bebê na braço UTI? vazio, né? Então, assim, são assuntos muito poucos falados, né? E então o intuito é realmente esse, abrir o nosso coração. A maternidade é muito distante de ser mil flores. Eu acho que a maternidade, assim, é uma bênção, mas É maravilhosa. é trabalhosa, é muito trabalhoso, é extremamente cansativo, exaustivo, E mas faz é parte, recompensador. né? Faz parte. Mas assim, a gente não quer que o podcast das Mulheres Maravilhas, não, porque nós não somos. Ai, Não temos. queria. Ai, como eu queria, nossa. E tá tudo bem. E eu tava até comentei com a Fê agora. Cara, eu acompanho uma moça no Instagram que ela tá na 10ª gestação. Tá. E parece, olha o Instagram dela, parece, nossa, lindo, maravilhoso. Ai, que incrível. Mas não é possível que você tem 10 filhos, que você não tem um perrengue, É isso. que não é difícil, que não tem um dia que é desafiador. Não, não dá, é E você não tá nem impossível. precisando ser mãe pra falar dos perrengues. Você que é tia, que tem sobrinho, você que tem enteada. Eu tenho enteada, minha enteada tem 9 anos, a Valentina. Então, assim, não é fácil, não precisa nem ser o seu. A gente sabe que essa fase, né, do crescimento ali infantil, desde da gestação até, que eu brinco assim, o parto, ele é o mais fácil. Agora, você botar um ser no mundo e criar, e você Educar, né? educar, e você ensinar valores inegociáveis num mundo que as coisas estão bem distorcidas, não é fácil. Então, eu acho que esse é o assunto que eu mais estou empolgada, porque além da gente compartilhar, apresentar esse podcast, nós vamos aprender muito, né? Então, eu preciso aprender muitas coisas que eu ainda não sei. De parto eu sei bastante coisa, mas Só, né? meu filho se joga no mercado, gente. Fala, Ai, não, Páscoa. querida. Minha filha se Páscoa. jogou esses dias numa loja. A gente tava lá comprando roupa, ela se jogou no chão. Ai, meu Deus do céu. Aí veio uma senhora. Ai, ela caiu. Eu Os falei, palpites. é. Os palpites. Ela caiu, eu falei, não. Aí você abaixa, né, no cantinho, levanta daí agora, querida. É, Você vai fazer o gente, quê, né? Não tem 2 anos, é isso aí, faz parte. Mas ninguém fala. ninguém fala. O máximo que a gente ouve é, ai, a criança que se joga no chão tem que apanhar, porque a gente ouve uns. Sim, sim. A gente pode falar sobre isso no episódio. Bater. Também. Bater resolve? Bater não resolve? Boa. Assunto polêmica. Boa. Não tô falando que resolve ou Foi que a não amamentação resolve. pra você? Cara, é muito louco falar de amamentação pra mim. Eu tive muito apoio na amamentação porque eu fiquei na UTI, né? Então, como o Luca ficou 74 dias na UTI, o Luca nasceu no São Luís e lá tinha um mega banco de leite. Era no Itaim ainda, nem era essa nova unidade. E tinha um super banco de leite. Então, eu tinha uma rotina muito diferente de mães que estão em casa, né? A gente vai pro banco de leite a cada 3 horas, tira bastante leite, até o Luca pegar no meu peito. Quando eu dei o peito pela primeira vez pro Luca, ele já tinha 21 dias, mais ou menos, mas nunca tomou fórmula na UTI. Ficava com o leite materno e eu fazia a ordenha, ia pro banco de leite. Então, isso me facilitou muito na questão de amamentar. Nossa, Porque... deixa eu só abrir um parênteses, eu odeio esse nome, sabia? Qual? Ordenha. Ordenha. Nossa, que coisa feia, É uma né? coisa meio...
né? É, mas vai fazer o quê, né? O 9. É feio mesmo, É também não gosto. feio, Ordenhar é. leite, extrair, tirar o leite. Eu tirava o É leite da isso. UTI. Então, isso me facilitou bastante, porque quando foi de fato para eu dar o peito pro Luca, eu tinha todo o suporte de fono, das enfermeiras, das técnicas. Então, eu saí da UTI muito experiente. E isso em todos os sentidos. Eu saí da UTI experiente em dar banho com uma mão só. Eu arrasava. Tampar o ouvido, lavagem nasal e amamentação. Então, a UTI, ela ensinou muitas coisas pra mim, tá? São lições de vida e essas partes aí com os cuidados do RN que você aprende com bastante excelência, porque são profissionais super capacitadas e você fica ali o dia inteiro, né? Então, o Luca, ele mamou até 9 meses, exclusivo no peito, nunca tomou fórmula antes desse período. E eu tive que tirar o Luca. Olha só o que eu vou falar pra vocês. Eu tive que tirar o Luca do peito porque eu tive um problema na prótese de silicone. Então eu tive que fazer uma troca de prótese e o Luca só saiu do peito por conta disso. Senão, acho que ele tava mamando Até hoje. Mas eu não tive esses perrengues da amamentação. Então, assim, não tive. Ai, gente, é ruim, não se comparem comigo, tá? Eu tive outros perrengues. Mas eu, graças a Deus, não tive fissura, não tive mama empedrada. Então, Mastite, nada mastite disso. foi um processo bem tranquilo. Agora, já que você me fez uma pergunta, eu vou fazer outra pra você. Como que Diga. foi? Quando, deixa eu fazer, vai, pera, deixa eu pensar uma pra elaborar bem. Lá vem. Você planejou? Putz, muito, muito. Quando eu conheci o meu marido, eu tinha 19 anos. Já, a gente vai fazer 10 anos junto. E eu sempre falei, eu sempre quis ter filho. Por ele, a gente tinha um filho por ano, meu filho. Ele gosta de criança. Mas eu sempre quis ter filho, mas eu sempre falei, eu vou ter com 30 anos. Sim. E aí, diziam pra mim sobre o relógio biológico da maternidade, mas nunca botei fé, nem sabia que. Cara, e aconteceu. Tipo, chegou, eu tinha 25 anos, eu falei, sei lá, acordei e falei, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. Uhum. E aí eu usava DIU e nunca falhou. Tem umas histórias aí de que tá falhando, mas pelo menos comigo nunca falhou. Socorro. Socorro, Deus. Mas comigo nunca falhou. E tirei o DIU e assim, aquele medo de não conseguir. Porque eu acho que todo mundo que tenta engravidar Tem esse medo. tem esse medo. Inclusive, a gente pode falar sobre isso. Interessante. E as tendentes, né? Porque tem muitas. Sim, muitas tentantes. Muitas Muitas. mães, 40 a mais, Sim. né? Essa cobrança da idade chegando e você Que não tem que engravidar. engravidar, enfim. Sim. Então, eu fui, tirei o DIU e assim, fui na consulta sem pretensão alguma. Falei, ó, quero engravidar. E eu achando que a médica ia passar uma lista de exame. Ah, vamos ver se a gente tira o DIU. Não, minha filha, ela tirou ali mesmo. Ela levantou da cadeira e falou, vamos tirar. Você tirou o DIU em centro cirúrgico ou no Não, consultório foi no mesmo? consultório mesmo. Mas pra tirar, não senti dor. Hum, Pra colocar, eu sou medrosa, né? Aí eu coloquei no centro cirúrgico com sedação. Mas, assim, hoje, por exemplo, eu não coloquei porque eu não queria ir pra centro cirúrgico porque a Cecília é pequena. Ah, não, eu ao contrário. E eu não queria. E não ia passar pelo processo no consultório porque eu não quero. Apesar Sim. de ser mais fácil, porque eu já tive um filho. Mas você engravidou de forma natural mesmo? Natural, eu tirei o DIU. Em 15 dias eu engravidei. Uau. Foi muito rápido. Só que Uau. assim, a cabeça de quem está tentando é muito louca. Porque eu devo ter feito um teste por dia. Tipo assim, não tinha chance alguma de eu estar grávida. Lógico que não. Mas eu fiz. Alô, Claire Blue. Querida, me patrocina. Porque eu fiz um por dia, tipo assim. E assim, com 15 dias eu estava grávida, mas não deu positivo ali com 15 dias, porque a gente tem o processo de demora. Então deu positivo lá em torno de um mês, mais ou menos, que eu tirei o DIU, mas foi muito rápido. Muito rápido. Foi programado, muito desejada, mas acho que ninguém tá preparado pra maternidade. A gente fala que programa, mas preparado Ah, não me mesmo. sinto. Ninguém, eu acho que não tem isso. Ai, se preparar para engravidar. Só vai. É. Só vai, porque se você Ah, não não, se porque eu preparar... tenho que ter dinheiro pra engravidar. Cara, se eu tivesse esperando estar rica, não ia ter essa filha. Sim, eu concordo, eu acho muito isso. Não existe você estar pronta, mas eu acredito muito que quando nasce um filho, nasce uma mãe, e com isso vem a experiência, Vem. você vai criando a sua bagagem, e o processo não se torna mais fácil, mas ele se torna
mais gostoso ali de você viver, Sim. né? Então, Ele vai ficando mais leve, eu senti isso. exato. Igual hoje eu fui dar a consultoria de amamentação e a gestante, ai, tô no baby blues, meu Deus, eu não aguento mais ficar dentro de casa. E aí hoje, eu como mãe de um bebê de 3 anos, falo, gente, eu não vi esse tempo passar, porque é Ele surreal, voa, ele né? voa. Então, isso de, ai, eu vou me preparar, só vai, assim, ó, fecha os olhos Mas e sabe, teve uma vambora. coisa que eu não me arrependo hoje, assim, apesar da nossa rotina ser muito louca e, assim, eu não sei você, o parto mais longo que eu Sim. acompanhei teve quase 50 horas, então eu Uhum. fiquei mais de 2 dias longe da minha filha. Mas apesar de ser muito louca, permite que a gente tenha mais contato com os nossos filhos, Sim, né? com certeza. E isso faz com que a gente consiga ter uma rotina mais adaptada dentro da nossa realidade. Então eu fui sentindo que foi ficando mais leve. Assim, Sim. difícil, acho que toda fase tem seus desafios, mas foi se tornando mais leve, eu senti. Assim. Eu até brinquei esses dias, eu falei, a Cecília já dorme, come sozinha, vai pra escola, preciso ter Exato. outro filho, porque eu tô meio desocupada, entendeu? Calma que você inventou um podcast, hein? É o Eu filho, quero, é eu o quero esse filho. anúncio de gravidez nesse É o podcast. filho. Então, eu acho que vai se tornando mais fácil. Eu queria trazer o assunto da amamentação, porque eu passei por uma situação com a Cecília que eu juro, pra todo mundo que eu comento, inclusive pediatra, a pessoa faz mentira. Eu não acredito. Nunca vi ninguém. E se alguém, por gentileza, tiver passado por isso, me fala, pra eu não achar que minha filha é Deixa um aqui nos alien, pelo amor de comentários. Deus. Porque a Cecília nunca mamou fora de casa. Hum? Ela não mamava fora de casa. Só peito e não mamava Ela fora de não casa. mamava. Ela não mamava, juro. Passei praticamente 6 Algum meses. especialista pra explicar isso pra gente? Não, melhor não. Eu passei quase 6 meses sem sair de casa porque eu era a louca da amamentação. Então eu queria, tipo assim, a Uhum. Cecília nasceu, eu precisava amamentar ela. Tipo, pra mim, Sim, isso foi tão pesado que eu falo que no próximo filho eu acho que vai ser mais leve, porque eu sim. vou levar mais Eu leve. acho que eu tenho uma curiosidade enorme, né? Aquelas, deixa meu marido assistir isso. Eu acho que a segunda gestação, ela deve ser incrível. Porque Acho que é mais igual, leve, né? a minha gestação durou só 7 meses, 29 semanas, é quase 7 meses, digamos assim. E eu não curti nada, então, meu, eu não tenho nem muitas memórias, eu grávida. Por que eu falo que eu não gosto de romantizar gravidez aqui? Porque eu amei ser mãe, mas o processo gestacional, pra mim, Você foi não gostou, desafiador. Fê? Amiga, você Jura? quer essa sinceridade? Não é que eu não gostei, mas, cara, era todos os dias eu passava mal. Eu tive perimese gravídica, eu só vomitava, eu perdi 12 quilos. Então, assim, o começo foi caos. Isso é uma coisa muito pouco falada também, perimese gravídica, porque a gestante enjoa, é da gestação. Não, não é, né? Tem uma Tem uma explicação pra isso. explicação. Então, eu tinha que ficar internada, tinha que fazer. Era bem complicado, assim. Eu passei muito, muito mal. E a fase que eu comecei a ficar bem, ali com 19 semanas, A eu criança comecei. nasceu. Ai, Quase. Eu comecei a ter esses desafios aí da prematuridade, o afunilamento do colo, né? Então, a minha jornada gestacional deliciosa durou 5 semanas. Eu consegui até viajar para o Nordeste, com meu marido, aquela última viagem, né, do casal. Mas quando eu voltei já foi bem mais complexo, porque eu passava, vou até contar um pouco, eu passava, fazia um acompanhamento num pré-natal com o médico X, e aí eu fiz um exame no dia no pronto-socorro para ir viajar. Fiz um ultrassom para ir viajar. E o médico falou: olha, você tá apresentando um afunilamento de colo. E eu nem sabia o que era aquilo, tá? Eu era totalmente leiga sobre tudo. E aí a minha doula falou: olha, chama essa médica, não sei o que, enfim. Marquei consulta com essa médica, a doutora Mari. E ela falou: Fê, a gente vai ter que colocar um pessário. A gente pode falar sobre isso futuramente aqui. Então, assim, eu fiz tudo que vocês podem imaginar para segurar a gestação. Tudo, tudo. O pessário é um caos. Porque é um dispositivo, assim, é um anel mesmo. é como se fosse um anel. Enfim, fiz tudo. Então, foi um processo que exigiu É que ele, muito de ele é mim. assim, né? Tecnicamente falando, ele é como se o colo, ele é um anel, e aí o colo do útero, ele entra nesse anel. Então, ele meio que tenta impedir que o colo abra. Sim, então assim, por que que eu não gosto de romantizar? Porque eu passei por isso. Eu não, a minha gestação foi muito distante de ser mil flores, mil maravilhas, curti muito pouco a gravidez, eu passava muito mal. E quando você recebe um diagnóstico, assim, uma notícia de que o seu bebê pode nascer antes da hora, é torturante. Porque você não tem informação suficiente e a internet, ela É tem o cruel. poder de te levantar e de te derrubar.
Então, assim, eu até acho que quando eu fui pra ganhar o Luca, porque eu entrei em trabalho de parto mesmo com o pessário, eu não tinha noção do que estava por vir, né? Então, por isso que eu falo, eu não gosto de romantizar. Eu amei gerar, eu amei sentir os chutinhos, amei, me sentia linda grávida, mas eu não curti a gestação. Então, assim, eu tenho pouquíssimas memórias, até porque eu engravidei na pandemia, então você ficava dentro de casa, Não não tinha podia muito o fazer que nada, fazer, né? né? Ficava quietona. Mas eu falo que a romantização, ela passa muito longe da minha cabeça. Eu não romantizo a gestação, eu não romantizo nem um pouco a criação, porque criar é mais difícil do que ficar É. grávida. Eu respeito super quem não tem o desejo de ser mãe. Eu respeito super quem tem, quem prefere adotar, enfim. Então eu acho que cada um sabe da sua realidade, né? Cada um sabe o que passou. Então eu falo a minha experiência pessoal. Eu acho que ninguém tem que se comparar comigo, eu não tenho que me comparar a ninguém. Foi bem desafiador. Por isso que eu tenho vontade de uma segunda gestação para fazer tudo diferente, Mas é né? engraçado como cada experiência é única, né? Eu não tive. Pra mim, a gestação, cara, eu podia Você viver a vida amou. grávida. Eu amei, mas a amamentação foi desafiadora. É, você Então, vê. assim, você vê. Para mim foi muito fácil e para E você a não, então é muito amamentação foi uma relativo. paz pra você. Só que Sim. assim, cara, juro, eu passei 6 meses praticamente dentro de casa, porque ela não mamava. Eu ia dar o peito, a menina virava a cabeça. E ela bem pequenininha e não mamava. Até que Sim. chegou um dia em que meu afilhado foi nascer e eu fui acompanhar o parto na sala. E ela ficou com o meu marido. E a gente. E Foi a eu, primeira vez. Você foi trabalhar, ela ficou. não, eu comecei a acompanhar. Eu voltei, né? A acompanhar os partos quando ela não tinha um mês ainda. Eu não tive, tipo, 6 meses sem trabalhar, assim. Porque eu falei, ou dá certo ou dá certo, e é isso aí. Então eu não tive esse tempo. Sim. Mas assim, tanto tempo. Porque a minha irmã ficou na maternidade e eu fiquei os 3 dias com ela praticamente. Então a gente ia de manhã e saía à noite. E Sim. aí a gente teve esse processo. Aí eu levava ela pra ficar comigo na maternidade. E ela não mamou. Até que chegou um dia que eu levei ela na pediatra, nesse período em que a gente tava realmente na, na maternidade, eu levei na pediatra porque já tava marcado e ela desidratou. Porque Porque ela não mamava fora realmente de não casa. mamava. Caramba. Ela tinha em torno de 7 meses, mais ou menos. Aí a pediatra falou, Ingrid, não dá. Vamos entrar com a fórmula ou com leite congelado que você tenha, mas é muito mais difícil esse transporte, tipo, do leite congelado. Sim. E aí a gente entrou com a fórmula, eu ainda consegui segurar mais um mês, mas ela parou de Com quantos. mamar. Ela tinha quanto tempo quando você foi fazer o seu primeiro trabalho fora? Um mês? Não, nem isso. Acho que ela tinha uns 20 dias. Porque eu acho que isso é um assunto incrível também da gente falar, né? O como nós, mães, sofremos em pensar. A gente tá grávida, a gente já tá pensando na licença maternidade, né? Nossa, Eu não tive essa questão da licença maternidade porque eu trabalhava por conta. Mas o quanto é dolorido você ter que pensar. Até porque eu nem vou falar muito sobre isso agora, sobre as dificuldades de você deixar o teu filho com alguém ou colocar o teu filho numa escola, né? Então, Nossa, não, assim, nem é uma Cecília entrou faz coisa. 2 semanas na escola. E, cara, eu vou falar, chorei 3 meses pra ela entrar na É, escola. eu acho que a gente confiar, né? Confiar, ter que deixar, Eu acho que isso é o eu pior, você acho confiar que em outra pessoa. é uma parte muito difícil. Principalmente quando você confia, acha que tá tudo bem, e depois você vê que não tá tudo bem. Porque nasce uma mãe, eu brinco, nasce uma mãe, nasce um coque e uma culpa. Não sei você, Sim. porque você se culpa por tudo. Então, eu acho que é um processo bem dolorido também, e a gente pode falar bastante sobre isso aqui, sobre o retorno, né? E também, para você ver como a maternidade, cada um literalmente tem as suas questões. Existem as mães que sofrem, porque tem que voltar a trabalhar e deixar, e também tem as mães que só ficam em casa, Que que, também não é que fácil, não né? é Vamos fácil, que combinar? se doam ali. Eu falo por mim, eu fiquei 2 anos, né, do Luke em casa. E assim, tem uma hora que é desesperador. E tá tudo bem. Eu acho que é super comum a exaustão, o você querer sair, o você querer. Igual, quando eu fiz a primeira viagem sem o meu filho, ele tinha mais de um ano. Eu fui pro Rio, fiquei 2 dias, eu quase morri do coração. Então, tem os dois lados, né? Pra você ver que tem todos os tipos de situação. A mãe que sofre por ter que deixar, a mãe que também tá passando por um momento que não é fácil você só ficar em casa com o bebê, porque dá a sobrecarga, a exaustão. E Então, a cobrança, né? a Tipo, cobrança. você tem que dar conta de tudo. E É ninguém isso. fala que você não tem que dar conta de tudo. Uhum. Tá tudo bem. Você não dar conta de arrumar a casa, você não. Hoje, com a Cecília com mais de 2 anos, hoje eu aceitei uma pessoa, tipo, pra ir lá uma vez a cada 15 dias pra me ajudar. Sim. Porque, assim, pra mim, na minha cabeça, eu precisava dar conta de tudo.
Sim, Da criança, do marido, da casa, da comida, da roupa. Não é assim, não cara. é. Não tem que dar conta. E a gente não fala sobre isso, né? Sim. A gente vê na internet a mãe que consegue fazer tudo, termina o dia 8 horas da noite e ainda senta pra jantar com o marido. Eu não E consigo. fala Não sério. consigo. Principalmente tem uma fase que eu acho a fase. Foi uma das fases mais desafiadoras na minha maternidade. Introdução alimentar. Gente, você ter que cuidar da casa, do trabalho e cozinhar batata no vapor, não pode pôr no Não, não micro-ondas, e aí pode. tem Não que pode dar. Aí tem amassar. que dar na mão. Caramba! Como é o nome? BLW. Você fez? Cara, eu vou te Eu não falar. fiz. Eu não fiz. Eu já vou falar, não fiz. Eu fiz. Eu tentei 2 dias. Quando você olhava pro chão, É. gente, olha, Mas eu a vou minha falar. admiração pra quem consegue. Você tem cachorro? Não. Ai, compra um. A Porque- introdução alimentar vai Não, ser amiga, muito mais mas hoje em fácil, dia porque o cachorro tá mais caro que o filho. Porque se você isso. se ele come o que cai, fica doente. adota. Porque a Cecília comia nesse método. O problema é que hoje elas arrancam da mão dela, né? Mas ela comia. Aí você olhava o chão, aquele. Gente, um horror, né? Mas você olhava o chão e tava. Aí dá 2 minutos, você solta a cachorra comeu tudo. Não, mas Legumes. cachorro antes, na época da minha avó, era mais fácil ter. Porque o cachorro, ele não ficava doente. Agora tem convênio com a pet. Ai, Não, gente, eu tenho um padrinho, meu padrinho Rafael, ele tem aquele. Como é o nome daquela raça que vai na bolsa? Fofinha? O Spitz. Spitz? Não sei, acho que é É, Spitz. Lulu da Pomerânia. É, eu tenho um desse, é ótimo. Você E- olhou e pra ele, ele, ele ficou gente, doente. ele É tem incrível. alopécia. É, eles têm. Alopécia. Falei, tá muito moderno. Então, assim, se eu pegasse um cachorro, era mais uma. Eu acho que eu É. desistia do segundo filho. É. Porque lá em casa, querendo ou não, somos, né? Tem a É, Valentina sim. também, minha enteada. Então, não é só o Luca, temos É que eu dois. tenho, porque eu tava desocupada, entendeu? Eu entendi. Eu adotei uma. Entendi. Aí eu tava sem muito o que fazer, adotei aí comprei a outra. Então, foi uma dificuldade que eu tive, introdução alimentar. Eu tive essa dificuldade bastante de dar os alimentos com a mão. Eu me estressava muito com a questão da sujeira. Eu me estressava muito com a bagunça e não dar conta da bagunça. Ah, Porque eu não tem como também. você amamentar, cuidar da sua casa, lavar a roupa Não do dá. filho e manter o chão limpo. Não, e quando você fala, cara, eu não consegui fazer nada hoje porque a criança quis ficar o dia inteiro no colo. Tem gente que te olha esquisito ainda. Eu juro por Deus, eu julgava as mães que falavam não consegui fazer nada. Hoje eu quero abraçar cada uma delas que eu julguei porque, cara, não dá. Não Sim. dá. Eu colocava a Cecília no sling pra eu tentar conseguir fazer alguma coisa, mas ela nunca foi muito de ficar no colo, assim. Ela sempre pediu muita atenção. Mas aquele negócio do. Como é que é? É sling do pano? É o canguru? O canguru. Ela odiava o canguru. eu E aí nunca eu nem tinha que tive. ficar lá no braço. Ah, não E deixa eu dá. te fazer uma pergunta. A gente não combinou essa parte, hein? Hum. O que você considerou mais desafiador, assim, do período gestacional até hoje, que você considera que você já superou? Que você pode falar, assim, tranquilizar outras mães. O que foi um desafio pra você, assim, na maternidade de forma geral? Eu digo desde a gestação até hoje. Ah, eu acho que o ponto da amamentação, que assim. É... A gente acha que nunca vai passar, né? Sim. O pós-parto, pra mim, foi bem desafiador. Eu tive um baby blues, assim, bem. Porque, assim. É uma na coisa que a gente não minha- pode romantizar de jeito pós-partos nenhum. tranquilos, porque. Tem mulher que tem um pós-parto maravilhoso. O meu Sim. não foi. Assim, eu tive um. De certa forma, bom, porque minha família tava ali, a gente é muito unido. Mas se eu não tivesse eles, eu falo que eu acho que eu tinha afundado, porque realmente foi bem desafiador. Mas o que aconteceu? Na minha gestação, eu tive um diagnóstico de pré-eclâmpsia, que foi um diagnóstico errado depois que eu comecei a estudar sobre isso. Na verdade, foi uma hipertensão gestacional, Uhum. que não evoluiu para uma pré-eclâmpsia, mas que poderia. E aí, no pós-parto, era para eu ter continuado tomando a medicação. E aí, fui orientada a parar. E aí foi pior, porque aí veio realmente a pressão alta e aquele medo de ter que internar. E aí minha filha muito pequenininha, e aí você pega aquele apego, né, na criança que você não quer largar, e aí, enfim. Então o pós-parto pra mim foi muito desafiador, mas eu lembro exatamente que bateu 15 dias, eu já era outra pessoa. E qual conselho você dá pra quem tá hoje no 5º dia pós-parto? Nossa, passa. Tudo passa. E rápido. Muito. Então, assim, uma coisa que foi bem impactante que eu comecei a falar e me perdi, falei de outra coisa aqui e a gente mudou o assunto. Não, mas é assim Mas uma coisa que foi bem. Que eu determinei na minha cabeça quando eu comecei a tentar engravidar. Que, né, eu nem considero uma tentativa porque foi rápido. Mas
aproveitar cada segundo, por pior que seja. Sim. Então, assim, não tem ninguém perto, coloca o celular pra gravar. Coloca o celular pra tirar uma foto sua. Você pode Registra muito, né? registra. Só Você o pode pai estar tem foto. você pode estar descabelada, você pode estar, sabe, sem blusa, tá? Cara, registra, porque passa muito rápido e passa. É Eu verdade. lembro, eu olhei, eu fui comprar esses dias um tênis pra Cecília, ela tá calçando tipo 21. Eu falei, meu, ela calçava isso aqui. É. E hoje ela tá assim, tipo, vai pra escola. Esses dias ela virou pra mim, primeira vez, mamãe, eu te amo. Quase morri, né? Ai, meu Deus, minha filha fala que me ama. Então, Sim. tudo passa, todas as E aí vem as dificuldades passam. recompensas, né? Vem. Que eu ouvi Eu Te Amo de um filho, eu É, acho que é a coisa mais recompensadora muito. do E eu mundo. acho que o mais desafiador quando a criança nasce é o fato de você não ter uma retribuição. Sim, E o amor, aquela história de, ai, a gente ama assim que a criança nasce. Cara, não é todo mundo. sim, Porque eu falo que nos primeiros dias, se alguém chegasse pra mim e falasse, Tó, vou pegar a Cecília, eu ia falar, leva, que eu quero dormir. sim. E é porque é desafiador e você não sabe o que você estuda, mas você não sabe o que te espera. E aí depois você vai criando laço. Você amava teu marido? Quando vocês se conheceram? Não. Eu sinto que é a mesma coisa. A gente não ama logo de cara, a gente tem E carinho, quando a você gente tem. engravida em alguns determinados da gestação, você deixa de amar também. Deixa. Eu esqueci que eu tava grávida. Porque eu não tive nada. Eu não É, tive. A única coisa que eu tive foi a hipertensão gestacional tardia, assim, porque foi descoberta lá com 33, 34 semanas. E aí, sim, a gente, né, toma uns cuidados maiores, inclusive. Quem puder, faça exercícios na gestação, porque ajuda. Eu não fiz nada, eu fiquei sim, paradaça. E, e assim, eu não lembrava que eu tava grávida em determinados momentos, porque eu não tive nada, não tive enjoo, não tive nada. Tipo, ela me chutava e eu lembrava, tipo, ai, tô grávida. sim. Mas passa, tudo passa. Tudo Tudo passa. passa. Eu até acho legal essa diferença, né, que a gente tem de um filho pro outro, de uma gestação pra outra. Porque, igual eu te falei assim, dá um conselho pra quem tá no quinto dia. Eu vou dar o meu. Quando eu tava no quinto dia, gente, o meu sonho era ter meu bebê em casa. Então, como eu falo que eu não gosto dessa onda aí de romantizar, eu acho que quando a gente começa a fazer comparações saudáveis, a gente leva o processo um pouco mais fácil. Então, eu lembro que às vezes eu pensava em reclamar, só que meu filho tava na UTI e tava bem. E às vezes eu olhava, o do lado não estava tão bem. Então, eu não me senti. Quando eu passei o processo da UTI, eu. Pra mim era como se fosse proibido eu reclamar. Proibido eu reclamar, porque às vezes E isso é você. pesado também, não? Isso é muito pesado. E é uma cobrança horrível que você coloca em cima de você. Eu não posso reclamar, eu não posso. Assim, eu chorei 2 dias. Depois eu acho que eu acionei um modo automático. Eu tive cesárea de emergência, com 11 dias eu tava dirigindo. Porque, assim, a rotina de UTI é muito. Gente, sério, só quem passa O sabe. resguardo ali não Não existe, né? existe resguardo. A dor dilacerante que é você ir embora de uma maternidade, chegar na sua casa, o quarto vazio e seu filho no hospital, não é fácil. Então, eu acho que eu sempre falo isso para gestantes que conversam comigo. Né, gestantes que passam comigo. Você fazer comparações saudáveis. Hoje eu tô muito cansada, mas nossa, imagina aquela mãe que tá no hospital, que queria estar com o bebê em casa. Então você vai fazendo uma ligação assim de que vai passar, né? Que você é um privilégio você estar cansada com seu bebê em casa. Então, são comparações saudáveis. E eu posso dar um conselho de quem tá na UTI, quem tá passando pela prematuridade, por uma UTI neonatal, viva o processo, sofra, porque eu acho que você se cobrar de que você não pode sofrer, você não pode chorar porque seca o leite, não, você tem que passar mesmo pelo processo, você tem que sentir as dores desse processo, porque é dolorido, né? Igual tem gente que fala, mas o bebê tá bem, só tá na UTI pra ganhar peso. Vai ver a rotina de uma mãe que fica Mas na tá na UTI. UTI, né? Tá lá, não tá em Então, casa. e outra, a UTI é que agora tem alguns hospitais que estão se modernizando com isso, né? Mas eu lembro que eu fiquei em várias salas na UTI. E eu fiquei na sala dos bebês mais graves, que era a sala 5. Gente, é bem complicado. Você chegar pra visitar seu filho, a sala tá fechada. Ai, mas o que que aconteceu? Não sabe com Né? qual, Ou né? às vezes você ir na sala e no dia seguinte o bebê do lado não está mais lá. Então, a lição que a UTI me trouxe é que a gente sempre pode olhar pelo lado um pouco melhor das coisas. E que passa. Então, se você tá em casa aí, quinto dia, exausta, com muito sono, pensa que o sonho de uma outra mamãe era estar em casa, com seu bebê no colo, com sono, cansada, na poltrona que vocês tanto planejaram para No comprar aí quarto, todo na amamentação. programado. Então, são comparações saudáveis. Isso não é romantizar, mas é você tentar olhar um cenário melhor da coisa, né? Óbvio que não vai melhorar. Está aí triste, tô falando para você que tem mãe na UTI, vai melhorar? Claro que não.
mas vai te dar uma esperança de que esse processo vai passar, E né? passa. E Eu passa. tive a vivência da UTI neonatal, mas como profissional. Sim, Então, assim, eu consegui acompanhar a vida de. Tenho pacientes em que eu acompanho até hoje, elas me mandam sim, mensagem, então é bem gostoso esse processo. Mas também vi muitas coisas ruins. sim. Então, isso me fez olhar a maternidade também com outros olhos. Eu acho que talvez essa questão do aproveitar, aproveite cada segundo. Porque é isso, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vê tanta história, né? Esses dias eu falei que eu fui dormir, tipo, arrasada, porque eu vi um bebê que não resistiu da bronquiolite, que a gente vai trazer esse Sim, assunto sim, aqui, que é sim, uma pauta muito importante de falar. Mas é isso, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E pra tudo na vida. Então eu acho que eu sou muito extrema nesse sentido. sim. Eu não sou com nada, mas nisso, nossa, isso me pega. Tipo, aproveitar cada segundo, até no momento mais desafiador, porque passa. Fê, como é Passa. que foi E é muito o rápido. relacionamento? Casamento? Não, Na depois do UTI ou filho. depois do Ah, filho? depois do filho, de modo geral. Ai, gente, é complicado, né? Falar, acho que de casamento e um recém-nascido. Eu acho Não, que acho que aí não tem nem que ser dito, nem porque ser não dito, dá, porque não, não não dá. existe, né? Mas eu acho que tem o lado bom e o lado que é um pouco mais difícil, mas que também passa. Eu acho que quando que o seu filho nasce ali, igual meu filho é menino, eu olhava para o meu marido, eu passei a amar muito mais ele, porque você começa a olhar com um olhar de admiração, né? Então, assim, o meu marido, ele foi muito parceiro. Em todos os momentos, assim, E meu isso marido é foi muito, muito parceiro. muito. Isso impacta demais no Demais, relacionamento. demais, demais. Então, assim, se você que é pai, tá assistindo, apoia a sua esposa em todos os momentos. Pega o teu bebê pra rotar. Pega o teu bebê 5 minutos pra sua esposa fazer uma escova no cabelo, fazer uma unha, Tomar um tomar um banho. banho, as coisas básicas, ir ao banheiro sozinha, né? Coisas É, bem, parece bem simples. besteira, né? Então, assim, acho que o casamento ele dá aquela estagnada por um tempo, principalmente porque minha vida é uma loucura. Igual, meu marido é bancário, mas meu marido é mestre de bateria em carnaval. Então, meu filho nasceu em outubro, dezembro, meu marido mal ficava em casa, porque o carnaval já rola ali a todo custo. Então, foi uma fase que eu precisei ter um pouco mais de paciência e ele também. Mas eu me cobrava muito pouco. Eu acho que como eu tava ali, eu vivi dias de muito êxtase, assim, muito. Eu fiquei muito eufórica quando o Luca foi pra casa. Então eu curti aquilo. Que se meu marido tava ou não, pra mim tava tranquilo, assim. Tudo bem. Eu passei muito isso. Eu acho que eu comecei, assim, a sentir talvez o relacionamento estranho no puerpério. Porque aí você começa a falar, gente, olha o que eu tô passando, e aí meu marido. Porque a vida do marido segue, né? É, O meu marido é um ótimo pai, mas o filho é da é mãe. da mãe, É da gente. O mãe. meu marido é incrível, é um super pai, mas o filho é da mãe. Então, assim, as dores e as delícias são da mãe, claro, do pai também. Não é fácil para um pai ver um filho na UTI. Sim. Mas eu acho que o puerpério ali, os 30 primeiros dias foi mais complexo nessa questão casamento, tá? Mas depois fluiu bem, bem tranquilo. Meu marido é super parceiro agora também, é bem mais fácil, né? A gente fez uma viagem aí pela primeira vez, 8 dias sem o Luca. Meu Deus. E é muito legal ver que as nossas. Assim, a gente é muito alinhado, porque no quinto dia eu tava morrendo querendo voltar, e ele também. Então, acho que quando você tem pensamentos parecidos ali, vocês se alinham, o casamento flui de um jeito melhor. Óbvio, tem dias que eu quero matar o meu marido, principalmente quando eu tô Ah, cansada. bem-vindo à realidade de todo mundo. E Mas tá ele tudo também quer matar bem. você Quer em matar determinados você. momentos, Eu é brinco isso aí. quando meu filho foi pra casa. Primeiro dia do Luca em casa, eu coloquei a camisola de amamentação, coloquei ele no berço e fui pra poltrona. Aí o Luca fez um cocôzão 3 da manhã, tipo assim. Aí meu marido levantou, amor que ajuda. Aí era aquela cena de filme, sabe? Eu de camisola de amamentação longa, o meu marido trocando o bebê. Aí deu 2 dias e o meu marido nunca mais apareceu no quarto. Nunca mais. Eu não sei porque até hoje, de madrugada, eu nunca encontrei. De verdade, já tem 3 Sumiu ele. anos, desapareceu. Dá 11 horas, minha filha, eu não sei o Cara, que mas vou falar o que acontece. que eu Eu fazia. não sei se no dia era um espírito, mas nunca mais ele apareceu. Eu vou te falar o que que eu fazia. Coloquei o berço do lado dele. A hora que Uhum. a Cecília nasceu, a gente foi pra Ah, casa, eu falei, ó, lindo, o berço tá aí do teu lado, a hora que ela acordar, você que pega e me entrega. e eu Aí fazia ele meio que ser obrigado a pegar, mas é aquela coisa, né? E vai. Tipo, é um caos, gente. É igual você estipula toda uma rotina, né? Igual eu saí pra trabalhar ontem e acompanhei um parto de madrugada e o meu filho, eu fui muito chata, vou falar sobre isso aqui num episódio bem próximo, com rotina de sono. Eu sou a louca de sono. Nossa, eu fui insuportável, Eu cara. eu não gosto de criança na cama. Também não gosto. Meu filho não, eu não gosto, meu filho dorme na cama. Não, Eu esse posso estar negócio de morrendo de cama saudade, mas não, compartilhada, não dá, não. pra mim não dá. E, gente, isso é só a minha opinião, tá? Não É. tô falando que é errado.
Mas, na verdade, é errado. Eu posso falar que é errado. Sim. Mas eu super respeito quem faz, né? Cada E um. tá tudo bem, cada um com a sua realidade. Ontem eu chego do parto, quem tá na cama? O Luca, porque você acha que ele vai ter o trabalho de pôr o bebê na Tá. cama? Então, assim. Mas, voltando à sua pergunta, eu fui bem. Calma, não posso também, aí eu vou romantizar demais. Eu acho que foi ok o meu processo de relacionamento nesses 3 anos. Foi ok, óbvio, tem altos e baixos. Eu acho que uma fase que me pegou muito, eu posso falar isso abertamente aqui. Eu acho que é a cobrança que a gente tem em relação a mudanças do corpo. Eu senti muito esse impacto, igual eu não, depois do parto, eu me sentia feia, eu não me sentia bem, e aí eu não conseguia me arrumar, e aí na minha cabeça, putz, meu marido tá ficando de lado, eu acho que eu tive essa cobrança por um tempo, mas com 8 meses eu tive que trocar o prótese mesmo, então passou a resolver, eu acho que quando o Luca finalizou essa parte de amamentação, eu voltei a me aproximar mais do meu marido, porque querendo ou não, amamentar exige muito de você, Exige, né? Eu é fiz livre madrugada. demanda, é madrugada, E eu era tão chata a ponto de uma madrugada, eu nunca fiz isso, do Luca mamar na cama. Eu dava mamar no quarto dele, às vezes eu dormia na poltrona lá no quarto dele e voltava. Então, acho que quando finalizou ali esse período de amamentação que eu adorei, o casamento voltou a acontecer um pouco melhor. E o seu? Ai, cara. Ai, meu, sei lá, eu acho que nunca tive assim. É que tem coisas que eu vou acabar romantizando, tipo, a gestação pra mim eu romantizo pra caramba, cara. Porque Mas a pra sua mim experiência foi foi boa, e tá tudo exato. bem, sim. Mas assim, Eu acho que aí não é nem romantizar, é sua realidade. Isso, então pra mim foi excelente. O casamento também teve seus altos e baixos, mas assim, super, eu acho que o fato de serem parceiros, isso impacta muito. A Sim. gente tem uma taxa hoje bem alta de casais que se separam até os 2 anos de idade. Até que a Cecília fez 2 anos, eu falei, não Ufa! separei, que bom! Já posso ter outra criança, já. Mas a gente tem, e eu vejo que muito é por relacionamentos meio que conturbados, meio perdidos, enfim. Mas com ele eu não tive problema, assim, ele sempre foi muito parceiro. E assim. Eu acho que é também a expectativa que você coloca naquilo. Porque eu acho que não tem como você cobrar de um pai o que uma mãe faz. Ah, não dá. Não é porque o pai tem que fazer, eu super concordo. Eu coloco meu marido pra fazer tudo. Troca a fralda, dá banho desde pequeno. Mas não tem como você comparar ali. Eu acho que Não, é não tem diferente. como. Ah, às vezes eu vou pra parto, ele me manda foto e ele cuida super bem. Mas ele me manda foto, tipo, ele penteou o cabelo dela. Ele deu o melhor dele, Ele com deu. certeza. Mas Sim. assim, ainda foi pouco, sabe? O melhor sim. dele não foi muito bom. Mas é isso, faz parte. Você também tem que entender que aquela pessoa não vai ter. Não vai ser como você. Não Sim, adianta. E você sim. tem que deixar o pai ser pai. Ser pai. Então o pai tem que trocar. Não é ajuda, gente. Não existe o pai Não, ajudar. e é você não tem começar a essa. ver o que o pai tem de melhor. Igual meu marido tem de melhor algo. Ele ama levar o meu filho pra brincar no parquinho. Eu já não curto tanto. Sim. Sol, nossa, sol embaixo da cabeça no parque. E meu marido faz isso com excelência, então tá tudo bem, né? Sempre vai ter uma Revezar, coisa né? que o outro vai se sair melhor. Sim. Mas eu acho que é muito importante. Ah, mas o meu marido não sabe fazer, mas ele vai aprender. Então, assim, meu marido não sabe dar banho, vai aprender. Ele pode graças não, a Deus ele ele pode tem não entendimento. fazer tão bem, mas ele tem que fazer. Exato. Porque se você abre mão, ele não sabe fazer, ele não vai fazer, aí você realmente não vai ter. Sabe o que o Gabriel fez, Nunca. gente? Fiquei chocada. Aquelas fraldas de vestir. Então, Sim, comprou. ele comprou. Ótimo, beleza, comprou a fralda. Aí eu fui, troquei a menina, coloquei a fralda pra tirar a fralda de cocô. Ele não sabia que tinha tem que que rasgar. Não, ele tirou por baixo mesmo. Assim, É não ótimo. é possível. Banho. Banho, lógico, com certeza. Então, mas o que mais me impactou foi o que eu falei do pós-parto. Sim. Foi uma questão bem. Porque assim, eu até hoje tenho muita questão terapia, acho que eu preciso fazer. Muita questão com a criança que cresce. Então, pra mim, é muito impactante. Eu acho que o mais desafiador é aceitar o crescimento. Sim. Então, e isso pegou muito no meu pós-parto. Eu chorava todos os dias, porque no dia seguinte ela nunca mais ia ter o mesmo tamanho que ela tinha naquele dia. Olha a loucura da cabeça da mãe. E aí, vai ter outro bebê? Se Já Deus que ela já tá quiser. crescendo assim? Não precisa, né? Tô desocupada. Eu falei. Quantas? Cara, o céu é o eu limite queria. ou você quer Não, estipular uma pera, coisa ali? calma. Céu é o limite. Por mim, né? Por mim seria o limite, mas é que o meu limite é financeiro, né? Não dá pra ser o limite sem limite. Então desejo ter 3. Mas vamos por parte, né? Olha só. Vamos por parte. Mais um. E aí depois do segundo a gente vê se vem o terceiro. Mas o mais um vem com certeza. Então tá. Então acho que vem mais 2. Eu também quero. Só não dá pra ser Não junto. dá pra Quem ser vai ser minha juntas. doula? Exato. Você primeiro.
Eu vou Fechou. depois. Ótimo. Mas, ó, a gente vai finalizando mais ou menos por aqui esse podcast de hoje. Tô muito, muito feliz. Nossa, fiquei Quero, muito feliz. assim, a nossa parceria é algo incrível e eu tenho certeza que vai ser ainda melhor. A ideia, né, desse primeiro episódio foi ser algo descontraído, até porque também a nossa primeira experiência foi... A gente precisava fazer essa apresentação para vocês saberem um pouco de nós, né? Quem somos nós, Então, né? hoje temos a mesma profissão, né? Uma super ajuda a outra, uma é backup da outra. Quando uma não pode estar no parto, a outra tá. Então, a gente é super parceira nisso. E também acho que vai ser incrível compartilhar as diferenças uma da outra, né? Que é papo de mãe para mãe. Eu sou mãe, a Ingrid é mãe, cada uma dentro da sua realidade. Ela gostou mais de algumas coisas, eu gostei menos de outras coisas. E eu acho que é isso que vai fazer esse podcast ser saudável. E o intuito desse podcast mesmo é ser informativo, né? Então, claro, vai rolar muita descontração, igual a gente falou aqui de casamento, vai rolar algumas besteirinhas, coisas engraçadas, coisas sérias, coisas bem sérias. Então, é levar informação para você que está em casa, para você que está gestante, para você que está no pós-parto, para você que está na luta de criar, de educar, para você que é Vivendo a mãe de maternidade menina. mesmo, Exato. né? De uma forma geral mesmo. Então, o que eu gostaria de pedir, assim, de coração, eu e a Ingrid, é para que vocês compartilhem os vídeos, para que vocês interajam com a gente, porque a gente precisa disso, né? A gente quer saber o que vocês querem ver aqui. Pré-eclâmpsia, a gente já recebeu bastante mensagem, Sim. né? Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Levar informação, né? Eu acho que o nosso foco principal é levar informação de qualidade, para que as Exato. mães, para que a gente consiga abraçar essas mães. A realidade Sim. das pessoas não são as mesmas, as dificuldades e as vontades não são as mesmas, e a ideia é abraçar o mundo materno realmente, desde a gestação até a maternidade sem idade. E a gente quer abordar adoção, FIV, então assuntos que realmente trazem esse mundo da maternidade. Tem muitas coisas incríveis realmente que a gente pode trazer pra cá. E que vocês, assim, para as pessoas entenderem que não vai ser só parto, gente. Somos doulas, a nossa profissão, né? Somos doulas, mas o podcast, ele não é voltado para doulagem ou só para parto, né? Então, ele é de uma forma aí, você que é madrasta, né? Você não precisa ser madrasta, eu tenho a minha enteada lá. A gente sabe também quão complexo é você... Igual, a minha enteada eu peguei, ela era bem pequenininha, ela tinha, bebezinha, assim, tava pequitinha, tinha 4, 5 anos, 6, 7, Então, são muitos desafios que a maternidade, de forma geral, né, nos traz. Então, cada um com os seus desejos, cada um com as suas preferências, mas eu acho que quando a gente se une, se reúne, compartilha opiniões, eu acho que torna esse processo mais leve. Mais leve, com certeza. Eu falo que o meu sonho era que existisse alguma blogueira que falasse da prematuridade quando eu tava ali na UTI. Seria muito mais fácil. Então, o intuito maior desse podcast é levar informação para você que está em casa, para você que está passando pelos desafios da maternidade, porque, igual a gente falou aqui, não é só flores. Então, a gente espera ver bastante de vocês por aqui. O podcast vai ser ao vivo, né, Ingrid? Vai ser ao vivo. Sobre isso. Fomos convencidas pelo queridíssimo Rodrigo, que está aqui escondido, né? Mas vamos fazer esse desafio aí ao vivo. Então, se você quer ver um convidado aqui, um psicólogo, um médico, alguém que você segue e gosta, manda aqui pra gente que a gente vai fazer. Vai ser um prazer, né? Receber. Com certeza. Esse é o intuito do podcast. Informação. Trazer bastante informação, descontração também, que é bom ver uma besteirinha, né? De vez em quando, né? Uma besteirinha é muito bom. Nem precisa ser tão sério. Nem precisa ser tão sério. Então é isso. Finalizamos por hoje. Fê, obrigada. Obrigada, foi incrível. Você, amiga. Estamos Até juntas. a próxima terça. É isso. Esse podcast vai ser bem bom, porque pode acontecer de um dia sair no meio do podcast, porque tem parto. Então vai ser bem... tá tudo bem. Isso tá tudo bem. É então isso. é isso. Até semana que vem. Terça-feira, às 21 horas, porque esse não é ao vivo, a gente gravou, mas toda terça-feira, 21 horas, é ao vivo. Na sua telinha aí, né? É isso. Então é isso. Beijo. Um beijo pra vocês. Até a próxima. E manda aqui pra gente quem você quer ver no podcast Papo de Mãe pra Mãe.